O astro da noite, então, a professora Maria Isabel Malman, e nós vamos dar de imediato início, então, ao nosso bate-papo. Professora Maria Isabel Malman possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em América Latina pela Universidade de Brasília, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Ciência Política pela Sorbonne Nouvelle Paris III, em 1994, e pós-doutorado realizado no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. É professora adjunta e pesquisadora, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Leciona e pesquisa temas de relações internacionais, com ênfase em organizações internacionais, cooperação, integração regional e política sul-americana. No bate-papo de hoje, então, para entrevistar a professora Maria Isabel Malman junto comigo, ninguém mais indicado para discutir o tema integração regional que a professora Josélie Fiorin Gomes, que, vocês sabem, está à frente aí na assessoria da Prefeitura de Porto Alegre em relação à gestão da rede Mercocidades. Então, boa noite, professora Josélie, boa noite, professora Maria Isabel. E, de pronto, eu já começo, então, com a primeira pergunta. Professora Maria Isabel, aqui nós temos no Uniriter uma disciplina que é Relações Internacionais da América Latina. E a primeira pergunta ela é relativa à utilização dessa expressão, América Latina, e uma outra, que se sobrepõe a ela, é uma parte dela, mas tem um outro conceito, enfim, que é a América do Sul. Nos seus trabalhos, eu pude perceber que a sua dissertação de mestrado e a sua tese de doutorado, a senhora trabalha a partir de América Latina. Mas, em artigos, inclusive alguns artigos mais recentes, a senhora tem trabalhado o estudo regional a partir da unidade América do Sul. O que nós podemos entender por América Latina, América do Sul, e quando nós devemos partir um estudo de relações internacionais a partir da América Latina e quando nós devemos fazer uma abordagem das relações internacionais a partir da América do Sul? Boa noite a todos, boa noite aos colegas. É um prazer estar aqui. Quanto à questão, é bem verdade que o termo América Latina foi, durante, digamos, até o final dos anos 80, o termo que balizou as pesquisas regionais. Quando se queria aludir aos países em desenvolvimento do continente americano, referíamos-nos a eles como países latino-americanos. Não meramente em função da língua, porque tem alguns que não são de língua latina. No Caribe, tem países de fala inglesa, enfim. Nem em relação a uma unidade cultural, tem muitas diferenças culturais entre os países, mas eu considero que o denominador comum era essa questão, e é ainda essa questão, essa condição comum a todos, de serem economias em desenvolvimento, em contraposição a economias desenvolvidas. Então, os latino-americanos acabavam sendo perfeitamente agrupados, esse guarda-chuva, as economias em desenvolvimento, independentemente das suas peculiaridades. Com o fim da União Soviética, fim da bipolaridade, as transformações vindas com a globalização, enfim, muitas as agendas dos governos foram renovadas, os países tiveram que, de algum modo, projetarem-se internacionalmente com os recursos que tinham, e o Brasil diferenciou-se dos demais em relação a isso, porque tem mais recursos materiais, pela extensão geográfica, economia, etc. Então, no início dos anos 90, houve, junto com a formulação de expansão do Mercosul, de associação do Mercosul com a Comunidade Andina, o lançamento de uma ideia de América do Sul. A proposta de criação da ALCSA envolvia essa ideia, de unir todos os países sul-americanos, os 12 países sul-americanos, seria a América dos 12,
sob esse conceito de América do Sul, daí não mais um conceito meramente geográfico, mas um conceito que deveria ser trabalhado em termos identitários. E de fato, houve um período de crise, na segunda metade dos anos 90, em que essa ideia foi mais ou menos abandonada, mas ela foi retomada no final dos anos 90, foi lançada a IRSA, né, depois os encontros de presidentes sul-americanos, né, a própria Constituição da Casa, depois da Unasul. Então, todos esses esforços, né, de cooperação entre os países sul-americanos foram acompanhados de um discurso identitário, né? A América Latina como sendo a nossa contingência, né, como sendo o nosso espaço de influência, como a nossa zona preferencial de expansão, né, mas com muito cuidado diplomático, né, mas a ideia era essa, né, já que o México é um país latino-americano no sentido identitário inicial, né, mas ele pertence, digamos, em termos geopolíticos, ao Bloco do Norte, né, e tem o Caribe e a América Central como sua área de influência, ao Brasil, que seria a outra potência, caberia lutar, entre aspas, né, pela ascendência sobre a sua circunstância América do Sul. Então, a América do Sul, até nos discursos diplomáticos, tem isso, né? Ela aparece como um conceito mais operacional. Quando o país trata de agir, de formular políticas, né, de realizar investimentos, etc., é para a América do Sul, o que não significa que ele não se identifique com os valores latino-americanos, né, digamos assim, de países que ocupam uma situação comum, né, de estarem menos desenvolvidos que os países centrais. E daí a utilização de um ou de outro conceito depende do tema de pesquisa, né? Se for buscar, digamos assim, se formos atrás de uma análise de política externa para a integração, por exemplo, uma política externa para o desenvolvimento regional, política externa do Brasil, é mais adequado referirmos-nos à América do Sul, porque para esse âmbito existem políticas. Não existe para a América Latina como um todo, embora o Brasil esteja presente no Haiti, tenha se envolvido na crise em Honduras, né, faça parte da CELAC, mas políticas mesmo é para a América do Sul. Tem um artigo, professora, que a senhora publicou no ano de 2011, agora já trabalhando um pouquinho mais a questão da integração regional pontualmente, que dá título, né, dá nome ao nosso encontro dessa noite. A senhora publicou no artigo Condições para a Integração, qual a contribuição do Brasil na América do Sul. A senhora afirma que existem alguns ambientes pouco institucionalizados, como seria o ambiente sul-americano, nos quais a percepção dos agentes que trabalham a integração ganha destaque, ganha importância. Ou seja, em ambientes onde as instituições não estão bem estabelecidas e fortes, a opinião, a posição, a percepção dos agentes da integração ganha importância. Eu, quando li o seu artigo, fiquei me perguntando se esses agentes da integração seriam os representantes do Estado em si, ou se seriam também empresários e outros atores. Enfim, quem são os agentes exatamente da integração, professora? E a senhora afirma que eles teriam tal capacidade, inclusive a ponto de, por meio das suas percepções, das suas ações, influenciarem no custo da integração, ou seja, tornarem a integração muito custosa. Quem são esses agentes e qual é o grau de percepção ou de ação deles que pode aumentar o custo da integração? Sim, nesse artigo, os agentes, na verdade, eles são todos aqueles que, de algum modo, se envolvem no processo de integração, né? Preferencialmente agentes privados, né, mas também militares, acadêmicos, sociedade organizada, todas aquelas forças sociais, digamos assim, e políticas que podem se envolver e interferir no processo de integração. Quando o ambiente é altamente institucionalizado,
qual é a vantagem, né, de termos instituições bem consolidadas? É o fato de termos claras as regras do jogo. E, portanto, aqueles que aderem ao jogo, eles sabem que, agindo conforme as regras, eles terão um resultado X, ou próximo àquilo ali. Então, dá uma certa transparência ao agir, né, e previsibilidade à integração. A falta dessa institucionalização gera um ambiente de insegurança e de incerteza no horizonte, o que faz com que muitos atores recuem, né, no seu engajamento. Portanto, eles podem, nessas circunstâncias de incerteza, alguma percepção negativa quanto ao compromisso do outro em cumprir com os acordos, por exemplo, pode fazer com que os agentes de cá deixem de se engajar no processo ou até atuem de forma a que outros não se engajem. E isso aumenta o custo envolvido no processo de integração, porque os governos terão que despender mais esforços de convencimento, seja recursos materiais, seja negociações políticas, enfim, todo o processo se torna mais custoso, porque a cada passo que se tem que dar é uma nova negociação, é uma nova conquista de corações e mentes. Então, a vantagem da institucionalização ou de um processo aprofundado de integração é essa, né? Que, gostando ou não, a gente sabe como as coisas tendem a funcionar. Perfeito. Sindicatos também seriam... Sindicatos, enfim, sindicatos, né? Por exemplo, se há uma percepção de que os trabalhadores perderão, em geral, no processo de integração, né, e que não haverá compensações, porque não está previsto, e nada na história da relação entre os países demonstra que haverá respeito aos contratos, certamente os sindicatos atuarão no sentido de evitar que aquela negociação avance. Professora, e na história da integração latino-americana ou sul-americana, melhor utilizando, porque existem as políticas para a região, a senhora apontaria algum desses grupos ou desses atores que seriam mais influentes, que teriam, historicamente, contribuído para aumentar mais os custos da integração? Os militares, sem dúvida, né? Há um zelo bastante grande em relação à soberania e autonomia do país, mas os empresários também, né? Daí não se pode falar dos empresários em geral, né? Porque tem aqueles que ganham bastante no processo de integração, que são as maiores corporações, que, na verdade, atuaram no início do processo, no sentido de flexibilizar as regras do jogo, né? Para usufruírem do mercado ampliado, mas tem aqueles que perdem enormemente nesse processo e, portanto, tendem a colocar, digamos, as suas perdas sobre a mesa, né, na hora de negociar seu apoio, a sua adesão. Forças sociais nas fronteiras, né, que são aquelas áreas em que as relações entre as sociedades se davam de uma maneira mais espontânea, e, de algum modo, podia não ser ideal, mas estava funcionando. Então, quando inicia um processo de integração com políticas verticais, né, que venham dos poderes centrais para serem implementados no território nacional como um todo, sem considerar as especificidades da fronteira, tendem a gerar reações contrárias por parte dos agentes ali localizados. Perfeito. Professora, tanto no seu mestrado quanto no doutorado, a senhora estudou essas relações intercontinentais, né, dentro do continente, entre Estados Unidos, especialmente, e o Brasil. Eu lhe perguntaria o que a senhora considera que mudou hoje nas relações internacionais, acredito que vão um pouco mais de 10 anos em relação à sua tese de doutorado, né? O que a senhora considera que mudou nas relações interamericanas, mais especificamente? O que mudou na relação Brasil e Estados Unidos desde quando a senhora defendeu a sua tese até agora? A senhora percebe alguma mudança específica? Em linhas gerais, continuamos no mesmo padrão? Na verdade, eu defendi minha tese no apagar das luzes de um período, né? Então, se não tivesse defendido ali, eu teria que fazer outro.
Por que eu digo isso, né? Porque Mudou muito, então. Muda muito, mudou muito. Não se pode mais fazer uma análise tomando dois grandes blocos ou categorias, assim, Estados Unidos e América Latina, como se a América Latina fosse um todo, né, indiferenciado. Né? Cada vez mais se percebe isso, e não há mais ambiente para desenvolver uma tese com base nessa clivagem, né? América Latina, acho que o que tinha que ser dito em relação a relações desse tipo entre Estados Unidos e América Latina já foi dito, né? Que os Estados Unidos se envolveram nos golpes militares na América Latina, etc. Continua fazendo isso, né? Com as espionagens e tal. Bom, então mudou muito durante os anos 90, com o fim do comunismo, com a ascensão das potências médias, entre elas o Brasil, com a crise nos Estados Unidos, que já vinha de antes de 2008 e antes, enfim, já estava passando por Estados Unidos passando por crises sérias e crise de valores, inclusive, né? Quer dizer, a invasão do Iraque desgastou muitíssimo a imagem americana, né? Então todos acompanharam esses últimos anos e sabem muito bem disso. E isso fez com que houvesse uma alteração nas relações de poder entre Estados Unidos de um lado e Brasil de outro, né? O Brasil hoje tem mais condições de interferir ou de influenciar a agenda internacional do que tinha nos anos 80. Então, a própria credibilidade do Brasil ter conseguido sair da crise, etc., coloca o país num patamar diferenciado. E, da parte dos Estados Unidos, com o desenvolvimento de novas tecnologias e tudo mais, controlar os outros, não é mais necessário fazer esse controle através de golpe militar, de invasões, etc., né? Tem todos os dispositivos tecnológicos para saber o que todo mundo fala, o que todo mundo pensa, tudo mais. Então, a situação vai por aí, o que faz com que o país tenha, os Estados Unidos, um outro tipo de relação com o seu entorno. Então, há um reconhecimento de que a liderança regional do Brasil é efetiva, que as práticas de golpe de Estado, de controle armado, etc., do poder, estão superadas. Então, trata-se de ter uma relação de confiança até certo ponto, né, e até certo ponto amistosa com o Brasil, mas com as distâncias necessárias, e, enfim, respeito mútuo, né, mas há uma mudança na capacidade dos dois, né, de compor a agenda internacional. Então, é assim que eu vejo. Professora, talvez um dos poucos pontos em que a gente vê ainda uma análise conjunta da América Latina em relação aos Estados Unidos seria uma preocupação dos Estados Unidos com a ascensão, o crescimento da participação econômica chinesa na América Latina. A senhora condivide dessa opinião, que os Estados Unidos estariam atentos para esse crescimento econômico da China na América Latina em geral, ou a senhora acredita que seja também questões pontuais em cada um dos países latino-americanos e cada um com a sua especificidade? Eu acho que ele está preocupado com a China de modo geral, né? Com o crescimento da China na África, muitíssimo, né? Também na América Latina. A gente não pode esquecer que providências foram tomadas, né? No sentido de instalar armamentos ou estruturas para receber armamentos na Colômbia, que superam em muito as necessidades de combate ao narcotráfico e à guerrilha. Então, acho que há uma vigilância regional, mas uma vigilância daí em todos os sentidos, nesse de escutar as pessoas, inclusive, mas não um envolvimento direto material, né? E claro que essa vigilância se justifica por essa questão de quem está avançando onde, né? Tomando espaço das empresas americanas,
essa questão da espionagem industrial e tecnológica que os Estados Unidos acusou a China de fazer, eles também fazem. Então, digamos que a disputa, a queda de braço, anda mais ou menos por aí. Nós continuamos sendo, digamos assim, o ambiente onde a disputa entre os grandes ocorre, só que agora não é mais via armada, concreta, visível, né? Mas é através de tecnologias avançadas. Talvez, num futuro não muito longínquo, ou já estamos vivendo, também não se pressupõe que nós seguiremos cegamente as diretrizes que vêm do vizinho do norte, né, dos Estados Unidos, que talvez existam outras forças crescendo em termos de participação política e econômica na região. A senhora acredita que possa haver alguma mudança nesse sentido, da América Latina não ser mais exatamente o quintal dos Estados Unidos, ou teremos que esperar mais umas décadas para isso? Não, eu não sei. Nos termos que eram, ela não é mais o quintal. E também não vejo perspectivas de que volte essa situação. Agora, isso não significa dizer que nós não venhamos seguir determinadas políticas, porque entendamos que essas políticas sejam favoráveis aos nossos interesses. Quer dizer, que existem grupos com interesses coincidentes, com interesses americanos, isso ainda existe, não se varreu isso daqui, não tem como isso ser feito, né? Vivemos numa sociedade bastante diversificada e, certamente, existem forças políticas poderosas que defendem as mesmas teses americanas. Nós temos aqui no curso a assessoria Rede Mercocidades, que é uma rede de cidades sul-americanas, que visa justamente buscar a inserção dos governos locais, dos governos chamados subnacionais, nos processos de integração da região. E, justamente, então, por isso, a minha primeira pergunta vai ser direcionada a esse tema. Então, professora Maria Isabel, justamente esse tema da paradiplomacia, da atuação internacional dos governos locais, dos governos subnacionais, ganham bastante destaque no cenário da integração sul-americana. E, em função disso, justamente várias organizações, várias redes de cidades, de governos estaduais, departamentais, provinciais, têm se movimentado a fim de ganhar um espaço institucional nas diversas iniciativas de integração regional da América do Sul, especialmente, daí, no caso da Rede Mercocidades, com a qual nós trabalhamos aqui no curso, junto ao Mercosul. E uma possibilidade que se vislumbra atualmente é a possibilidade de, talvez, estender essas relações também para a Unasul. Então, em função disso, eu lembro de um dos seus trabalhos mais recentes, que saiu ano passado, né, um capítulo de livro que saiu no livro Por uma Integração na América do Sul no século XXI, do Glauber Carvalho, Daniela Perrota, entre outros autores organizadores, em que a senhora escreve um capítulo de livro, Desafios à Integração pelo Brasil, né, em que a senhora lembra o conceito de integração do Olivier Dabene, que nós estávamos até conversando anteriormente, em que ele cita que a integração é formada justamente por diversos atores e sobre a possibilidade de haver ou não a institucionalização da participação desses diversos atores. Então, em função disso, eu lhe pergunto, como a senhora avalia, como a senhora vê a participação desses governos subnacionais nos processos de integração da região, e se há espaço ou há possibilidade para o exercício de um papel importante e para ganhar um espaço institucionalizado por parte desses governos subnacionais nesses processos. Sim. Esse conceito do Olivier Dabene é bastante amplo, né? Como a gente comentava antes, cabe praticamente tudo ali como integração. O que ele atende? Ele visa atender a complexidade dos nossos processos de integração. Ele percebeu que temos muitos atores ou agentes envolvidos, né, em diversos escalões da sociedade, e que a dinâmica de relacionamento dessas instâncias ou desses agentes gera uma realidade
que pode ser mais ou menos institucionalizada ou não institucionalizada, mas que de qualquer modo, isso produz efeitos reais no ambiente regional, e que altera as condições de integração, né, favoravelmente, na minha opinião. Por que altera favoravelmente? E daí eu recorro a um outro autor, que é o Joseph Nye, em que, num artigo lá, num livro de 71, sobre a paz, integração e a paz, ele diz o seguinte: tem algumas condições prévias que são necessárias para você imaginar se um processo de integração vai ter sucesso ou não. E, entre elas, é a afinidade entre as elites que tomam decisões, as elites econômicas, enfim, pensar de uma maneira coincidente ou próxima a isso, né? Valores comuns, enfim, a socialização, de tais elites. Então, me parece que esses processos todos geram esse tipo de dinâmica, que favorece a conexão e a interação entre diferentes segmentos das sociedades, produzindo efeitos, interesses compartidos, e efeitos positivos ao longo do tempo, que pode gerar frutos ao longo do tempo. O conhecimento mútuo, interesses que podem ser gerados mutuamente. Então, isso não quer dizer que essa aproximação ela vai resultar num aprofundamento da integração, necessariamente. Ela apenas, com certeza, ela gera uma melhora das condições. Agora, o aprofundamento, daí entendido como aquele de uma maior comprometimento ou sacrifício das soberanias nacionais, esse precisa muito mais tempo para a gente chegar lá. Porque ainda existem muitas assimetrias regionais na América Latina, como toda na América do Sul, em particular, difíceis de serem superadas. Existe uma agenda nacional que tem que ser cumprida pelos governos. Quer dizer, vejam vocês, os governos de esquerda, ou como chamem isso, os próximos à esquerda, quando assumiram, nos anos 2000, imaginava-se que a integração ia deslanchar, que, finalmente... E não aconteceu, porque reforçou-se os sentimentos nacionalistas e soberanistas, porque os governos tiveram que atender às suas agendas internas, tipo na Bolívia, etc. Então, nós temos essas agendas que têm que ser atendidas, e que impõem um limite bastante grande ao compromisso mais institucionalizado e de aproveitamento, sem falar nas resistências dos militares, dos segmentos mais conservadores das sociedades, que vão achar que comprometer a soberania e a autonomia decisória do país é algo lesa pátria, e que não pode ser feito. A senhora falou de uma coisa muito importante, que são as assimetrias regionais, Há uma dificuldade bastante grande na região sul-americana para superar essas assimetrias. E, em função disso, uma das iniciativas que vem buscar justamente criar ações, criar oportunidades para que essas assimetrias possam ser superadas, ou, inicialmente, se dê os primeiros passos para que se supere, é justamente o evento que nós comentávamos também anteriormente, na nossa conversa de bastidores, que a senhora participou na semana passada, lá em Foz do Iguaçu, que foi um evento organizado pelo governo federal, do qual participaram várias redes de municipalistas e vários representantes dos governos centrais dos países membros do Mercosul e de outros processos de integração, que é o Seminário Internacional de Regiões de Fronteira, em que, justamente nele, se buscou estabelecer experiências e exemplos e oportunidades para a criação de políticas regionais de desenvolvimento entre os países, a partir, justamente, das cidades de fronteiras. E, justamente em função disso, eu me lembrei do projeto que a senhora tem conduzido desde 2012, na PUC, sobre a cooperação birregional Uruguai-Brasil, sobre regiões de fronteira, que conta, inclusive, com os seus alunos que vão fazer pesquisa de campo, em algumas cidades de fronteira, como Santana do Livramento. Então, em função disso, eu gostaria de lhe perguntar
Como a senhora avalia estas iniciativas e como o estabelecimento de políticas públicas para a integração fronteiriça pode auxiliar no incremento das condições para a integração na América do Sul? Sim, eu entendo que a integração, na verdade, começa pela fronteira, deve começar pela fronteira, né? Porque aproximar as capitais, né, os grandes centros, né, enfim, ou o Nordeste, por exemplo, não tem muito sentido esse esforço todo se a fronteira não estiver integrada, né? Além disso, é na fronteira que reside inúmeros fatores de assimetria, né, das nossas sociedades. Por quê? Porque, até muito recentemente, a fronteira era o confim do mundo, né? Era lá onde as políticas públicas não chegam, onde o Estado não está, a não ser para a defesa do território, né? Então, tem uma série de características na região de fronteira que exacerbam essa questão das assimetrias, das desigualdades regionais. Então, acho que tem que começar por ali. Então, nesse sentido, são muito bem-vindas as políticas públicas destinadas à aplicação, à implementação nas áreas de fronteira. E daí a complexidade é enorme, porque não dá para se desenhar uma política pública de saúde para a fronteira brasileira, porque não existe uma, né? São 11 fronteiras, né, bastante diferentes entre si. E, então, tem que, em cada região dessa, né, desenvolver políticas específicas. Seria desejável que houvessem fundos mais vultuosos de recursos para a aplicação nessa área, né? Não existe tanto assim, mas eu ouvi, por exemplo, depoimentos de prefeitos de cidades de fronteira muito satisfeitos com mais médicos, com outros assim, quer dizer, melhorou muito as condições de atendimento à população nessas regiões, e também saneamento básico, enfim, tem na cidade de Aceguá um projeto que deve estar sendo já em vias de implementação, o recurso já foi aprovado, recurso do FOSEM, para saneamento básico das duas cidadezinhas, né? Somadas, deve dar o quê? 6.000 habitantes no máximo. Então, é pequeno, tudo bem, mas não tem saneamento. E daí foi feito um projeto binacional, né, a Corsã do nosso lado e a congênere uruguaia, com recursos do FOSEM para fazer o saneamento integrado. E daí depara-se não só esse projeto, mas outros, com o que se depara? Com as diferentes políticas nacionais para aquela questão objeto da política pública. Então, nesse caso do saneamento, não existe uma legislação no Uruguai para o tratamento do lixo como existe no Brasil. Então, existe, inclusive, no Brasil, uma agenda, um cronograma em que os municípios têm que apresentar a solução para aquilo, para onde que vai o lixo sólido, né, acabar com os lixões, etc. Tem um prazo, parece que é 2016, agora parece que foi prorrogado. Então, não existe do lado uruguaio. E daí, como é que vai tratar? Vai impor a lei brasileira para ser igual à uruguaia? Não pode, porque daí é ilegal. Devem toda a questão das cidades gêmeas, etc. Agora foi assinado um decreto, acho que foi, né, pela presidente Dilma, que reconhece as especificidades das cidades gêmeas. Então, toda a política pública destinada para as cidades gêmeas vale para os habitantes dos dois lados da fronteira, né? Então, está se avançando muito nessa linha e, sem dúvida alguma, é isso e não outra coisa que é a integração. Porque a outra integração, aquela que se critica muitas vezes, que é entre as capitais, etc., os benefícios desse processo são aproveitados pelas grandes corporações, que têm como se articular
internacionalmente, etc., se instalar em diferentes países, né, retirar os seus investimentos de um país, passar para outro, etc., na medida em que ganham mais num, menos outro, enfim. Então, essa mobilidade, essa capacidade de usufruir das vantagens em ambientes integrados, as grandes corporações têm. Então, não se tem que se preocupar com isso, né? O que se tem que preocupar é aquele que está amarrado no território, né, e que sofre as mazelas de uma política pública mal distribuída ou mal orientada, né? Então, nesse sentido, acho que nós vamos de vento em popa, né? Não está dando tudo certo, tem muitos obstáculos, se começa a descobrir as dificuldades de implementar políticas desse tipo, mas é como dizia o embaixador num evento que eu estava hoje, quer dizer, as dificuldades existem para a gente resolver, né? E, para finalizar os meus questionamentos, eu queria lhe colocar uma questão atual, bem recente também, e que é um pouco mais ampla, não vai se restringir só às cidades, que é um outro tema de pauta interessante da integração sul-americana, que tem sido retomada nos últimos meses, que é a possibilidade de realização de um acordo birregional entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo vem sendo desenhado ou tentado desde 1995, quando se assinou a aproximação para a realização de um acordo quadro birregional entre os dois blocos, e foi deixado de lado devido a várias crises e dificuldades, especialmente no âmbito do Mercosul, mas foi retomado no ano passado, e, neste ano, foram feitas algumas ofertas por parte do bloco para a União Europeia para a realização desse acordo. Porém, o receio que se tem levantado atualmente é que, com o avanço dos partidos de direita no Parlamento Europeu nas últimas eleições, há uma possibilidade bastante grande de suspensão de qualquer negociação da União Europeia com outros blocos, e especialmente com o Mercosul. Então, eu gostaria de saber como é que a senhora avalia a possibilidade de realização deste acordo entre Mercosul e União Europeia, e em que medida a atual conjuntura política e econômica dos dois blocos pode influenciar no resultado dessa negociação. Esse tema aí eu praticamente não acompanho, talvez porque eu seja muito cética, né? E eu diria o seguinte: em condições normais, ou em condições mais equilibradas, não houve o acordo, né? Agora, a possibilidade de a União Europeia negociar é pior ainda, né? Porque envolve sacrifício dos produtores nacionais de bens agrícolas, né? E com a ascensão, como você disse, dessas forças de direita, xenófobas, e inclusive que declaradamente querem acabar com a União Europeia e tudo mais, é difícil imaginar um cenário em que seja possível negociar sacrifícios na União Europeia para se chegar a um acordo internacional. E, como vocês sabem, todo o processo de cooperação é um processo de concessão mútua, né? De negociação e de concessão mútua. Então, se as coisas não andaram até agora, é porque nós consideramos que o que estava sendo exigido era custoso demais para nós, né? Agora, além de ser custoso para nós, será muito mais custoso para eles ainda, o que é do nosso interesse. Então, eu não vejo isso acontecer. Até gostaria que acontecesse para aprender um pouco mais sobre isso, porque é bem isso, né? Quando a gente erra é que a gente aprende, né? Se eu digo isso e, de fato, não acontece, eu assim, eu tinha razão, eu já sabia, né? Então, se por acaso eu for contradita, né, eu vou ter a chance de aprender alguma coisa. Mas eu acho que vai por aí. A pergunta premiada do dia de hoje vem de Tomás Santos Araújo. A minha pergunta, acho que derradeira pergunta da noite, a senhora já tocou um pouco nisso, em algumas respostas, mas a minha dúvida é a seguinte: a senhora fala sobre a questão digamos assim, do futuro da integração sul-americana, ficar com a sul-americana no século XXI, até o nome de um livro que a senhora escreveu um capítulo, mas eu tenho uma dúvida mais específica. Qual seria o futuro do Mercosul na integração?
Porque cada vez mais a gente tem observado o avanço em outras áreas, não tanto no Mercosul. A gente tem visto a Unasul, o Conselho de Defesa, até a própria ideia de uma integração de infraestrutura, a questão de gasoduto Brasil-Bolívia. Mas a minha dúvida fica, qual o papel que o Mercosul vai desempenhar no sentido mais amplo, macro, de integração sul-americana? Será que a gente poderia pensar, mais ou menos como ocorreu na Europa, a ideia de um mercado comum com um germe da União Europeia, ou o Mercosul ele vai acabar se diluindo um pouco numa integração muito mais política e menos econômica que a gente tem visto nos últimos anos na América do Sul? Eu fico bastante curioso por isso. Qual o futuro, não da integração sul-americana, mas do Mercosul nessa integração sul-americana que a gente tem visto mais nos anos recentes? Queria ver a sua impressão sobre isso. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que, de fato, a gente deixou de tocar mais a fundo nesse tema, que é muito relevante, né? Porque eu vou dizer algo que eu ainda não disse formalmente, assim, em público, né, e não escrevi ainda, mas eu acho que o Mercosul é mantido porque ele é operacional em termos políticos, nas negociações internacionais, etc. Mas, já há muito tempo, não é ele a menina dos olhos. E eu conversava com as meninas aqui antes, e eu acho que, pelos interesses do Brasil, pela magnitude da economia, extensão geográfica, etc., a tendência é que a gente avance numa cooperação regional sul-americana pela via bilateral, né, com o Brasil acertando agendas bilateralmente com os países, e, se continuar com esse perfil de cooperação desses últimos governos, são cooperações que visam uma integração maior e a supressão das assimetrias. A gente não sabe se, mudando as forças políticas, etc., de repente, ganha proeminência, né, um outro tipo de pensamento, né, que faça com que se abandone essa via, né, de adoção de políticas públicas com vistas à alteração das assimetrias. Mas, se não é isso, e daí, assim, se o Mercosul, de fato, ele está superado por essa agenda bilateral, por que mantê-lo, né? Então, eu acho que a razão ela é, em grande medida, política, né? Daí se entende por que a condescendência em relação às estripolias da Argentina, né? E toda essa, vamos dizer assim, essa arapuca que houve aí com o Uruguai, né, com o Paraguai, aliás, e se entende também as relações muito fluídas com o Uruguai, diferenciadas das relações com os demais. Então, com o Uruguai tem um exemplo muito claro, né, do privilégio que está sendo dado às relações bilaterais, como sendo as possíveis de avançarem. E, enfim, e em termos sul-americanos, em termos políticos ou geopolíticos sul-americanos, a entrada da Venezuela foi bancada, digamos assim, pelo Brasil no sentido, no meu entender, no sentido de não deixar à deriva, né, um país que está numa situação interna difícil, né, e que poderia se tornar muito vulnerável a intervenções externas, etc. Então, eu acho que também foi razão de ordem geopolítica, menos do que ideológica, do que isso. Então, eu acho que tem, paralelamente, né, digamos, a um modus operandi bilateral do Brasil, bastante pragmático, essa outra dimensão de caráter político, né, de gerenciamento das relações regionais com vistas a uma projeção internacional. Muito bem. Interessante, professora, ver, acho que é a primeira vez que a gente ouve no bate-papo essa percepção sobre o ingresso da Venezuela no Mercosul. Né? A primeira vez, na verdade, é a primeira vez que eu também percebo ou acompanho uma posição dessas, de que a participação ou a ação do Brasil pelo ingresso da Venezuela no Mercosul tem um caráter de dar algum suporte ou algum amparo para um país que institucionalmente poderia ficar muito vulnerável a alguma atuação internacional. Achei bem interessante. A própria região, que
a própria região. Exatamente, exatamente. Muito interessante, professor. Não tem como não lhe agradecer, então, profundamente pela sua presença essa noite aqui.